Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um vídeo pro canal Paulistas Fute. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu no final de semana, Supercopa Rei do Brasil, Paulistão e um pouco dessa próxima semana agora que terá Brasileirão, segunda rodada e um jogo do Campeonato Paulista, beleza? Vamos fazer um resumo, vamos falar o que a gente achou e a minha expectativa para os próximos jogos, certo? Vamos começar pelo principal, né? Tivemos a final da Supercopa do Brasil, Supercopa Rei do Brasil entre Flamengo e Corinthians. Eu vi o jogo, jogaço, né? Primeiro, parabéns ao Corinthians, né? Um paulista campeão, já começando bem um ano, né? Primeiro ano do canal falando de clubes paulistas e tivemos um paulista ganhando o Campeonato Nacional. Maravilhoso, estou muito contente com isso. Então vamos lá, Corinthians 2, Flamengo 0. Eu vi o jogo, vou falar um pouco dele, comentar rapidão, vamos lá. O jogo foi um jogaço, tá? Foi um jogo muito bom, um jogo muito legal de assistir, para quem não torce para nenhum dos dois times deve ter gostado do jogo, foi bem interessante. O Flamengo, sim, é um time superior, como eu tinha falado no meu outro vídeo. Ele tem muito jogador talentoso, muito jogador com... Sabe jogar de futebol. Ele tem um sistema tático muito bom com o Felipe Luiz também, então não é só talento, é coisa tática também, então é um time bem completo. E tem elenco, né? Você troca um jogador por outro no Flamengo, praticamente não muda nada, é a mesma qualidade que entra. Tem, lógico, que eu acho que tem alguns jogadores mais talentosos que outros, mas no geral o nível não cai tanto, então fica bem parelho. Nossa senhora, parelho. Então é isso. Agora o Corinthians é o que a gente tinha falado também. Ele não tem um elenco tão forte quanto o Flamengo, mas o time titular do Corinthians é bom. É um time que disputa, é um time competitivo, demonstrou isso na Copa do Brasil, como eu tinha falado. No ano passado ganhou de dois times que eram muito fortes, Palmeiras e Cruzeiro, e foi campeão em cima do Vasco. Então o time do Corinthians tem um time muito forte, né? Ele não é um clube tão bem de elenco para disputar muitas competições, mas essas de mata-mata são muito interessantes para ele, porque é um clube que tem um time titular realmente muito forte. E aqui vai entrar a minha dúvida para o resto do ano, tá? O Corinthians ganhou a Supercopa do Brasil, maravilhoso, né? O título do clube. Só que assim, o que vai se dedicar? Porque o time do Corinthians, que já vou deixar um alerta, ele é um time muito bom, como eu falei, é um time muito bom titular. Mas o que ele vai focar? Vai focar no Brasileiro? Vai focar na Libertadores? Vai focar na Copa do Brasil? Tem esses três campeonatos e tem o Paulista também, né? O Paulista ainda tá rolando. Então são 4 competições para um clube que não tem um elenco tão forte. Então eu falo isso porque eu já assisti alguns jogos do Corinthians que tá reserva e o time reserva do Corinthians é muito mal entrosado, sabe? Eles não conseguem jogar tão bem. Tem jogadores bons também, não tô dizendo que são ruins, mas não dá para comparar o entrosamento do time titular com reserva. É uma discrepância muito grande. Então, quando utilizar jogadores reservas no Corinthians, a tendência é que ele perca ou empate jogos. Então é muito difícil de conseguir vitórias, principalmente no Brasileiro. Então se ele for se dedicar a Copas, né, Copa do Brasil, Libertadores e o Paulistão, que é meio mata-mata, pode conseguir grandes resultados. Mas o Brasileiro, se for deixando os times reservas, fica defasado. Então tem que ficar esperto com isso aí, tá? A gente tem que ficar ligado. Mas parabéns ao Corinthians, campeão da Supercopa do Brasil, bicampeão, né? Segundo título deles. E o jogo em si foi um jogaço. O primeiro tempo foi muito equilibrado. O Corinthians faz um gol, né, no gol do Gabriel Paulista, o zagueiro, uma bola parada, mas o Flamengo tinha conseguido umas 2 chances boas, não claríssimas, mas boas de ataque, que a defesa conseguiu afastar, ou eles perderam o lance, sabe? Eles tiveram 2 chances boas, mas não conseguiram concluir. Mas não é que estava dominância, o jogo estava muito equilibrado. O Corinthians também tinha criado um lance no comecinho, logo, acho que nos 3 primeiros minutos conseguiu um lance de linha de fundo, quase saiu o gol do Memphis. Então, assim, foi um jogo muito equilibrado, que saiu um gol no meio dos 25, ali, 30 minutos do primeiro tempo, o Corinthians faz um gol, e depois tem a polêmica do VAR lá aqui no meio do campeonato, do jogo. O que aconteceu? Após o apito final do primeiro tempo, depois que terminou o primeiro tempo, ou foi bem no momento ali, né, a câmera mostra bem o impacto, o juiz apita e acontece, foi ao mesmo tempo. Parece ter uma cotovelada do Carrascal, em cima do jogador do Breno Bidon, e como o juiz já tinha apitado o jogo, o final do primeiro tempo, eles foram pro intervalo, teve toda uma briga lá, foram pro intervalo. Na volta do intervalo, eles entrando em campo, o juiz vai até o VAR, na volta, vê o lance e expulsa o Carrascal, o jogador do Flamengo. Eu não sei como a regra funciona nesse sentido, não tenho como te falar se é certo ou não. Eu acho que foi uma decisão equivocada, acho que ele deveria ter expulsado o Carrascal, sim, pela cotovelada, mas antes, na hora que ele viu que teve o lance, a gente apitado, teve o lance, pô, deixa eu analisar o VAR, que já pitei, mas deixa eu analisar, você vai para o banco, já expulso. E o técnico tem todo ali o esquema de planejar o que fazer. Não sei se a regra permite isso, por isso eu não sei, a regra pode ser que ele tenha feito corretamente, mas é um lance extremamente atípico, né? Eu nunca tinha visto isso acontecer antes, então
é uma interpretação nova que acabou desse jeito. Então o Flamengo retornou para o segundo tempo, jogador expulso, e teve que correr atrás do resultado, estava perdendo o jogo. Aqui entra uma coisa, eu vi o jogo, muitos comentaristas falam que o Corinthians controlou. Cara, eu não vi assim, tá? O Corinthians perdeu muita bola, ele deu muito espaço para o Flamengo. O Flamengo atacou bastante, criou boas chances. Teve uma do Paquetá que perdeu um gol feito. Então assim, era para ter empatado o jogo 1-1, né? Levado para os pênaltis. Mas o Paquetá perdeu esse gol, o Flamengo dominou o jogo, controlou a bola. Teve esse lance do Paquetá que foi forte, mas no geral ele não levou perigo, mas trocava passe, dominava a bola, o Flamengo controlava o jogo para tentar atacar. E eu acho que isso foi um erro pro Corinthians, porque o Corinthians estava com o jogador a mais ganhando o jogo. Ele tinha que se impor, tinha que mostrar que tinha mais jogadores em campo, e não parecia isso. O Flamengo conseguia tabelar, conseguia fazer lançamentos, conseguia criar oportunidades. Então o Corinthians eu acho que perdeu um pouco da pegada no segundo tempo. Teve esse lance do Paquetá para os seus 40 minutos, né, 35, 40, que ele perdeu um gol feitíssimo, um gol muito desperdiçado. E faltando 1 minuto para acabar o jogo, um contra-ataque, o Yuri Alberto faz um gol laço em cima do Rossi de cobertura lá, depois ele dá uma cabeçada. Mas tem um lance que o Memphis fez um gol antes, né, fez o segundo gol pro Corinthians, foi anulado por impedimento. E pelas imagens, pelo que o pessoal tá falando, não estava impedido. Eu não vi um lance depois final de mostrando linhas, né, do VAR para mostrar que estava impedimento, mas pelo que eu pude ver na câmera ao vivo, eu achei que estava, pela câmera. Se tem um lance lá, uma imagem com as linhas traçadas mostrando que não, aí eu tenho que concordar que foi um erro gravíssimo, mas esse lance eu não vi passando na TV. Teve o lance do gol, o juiz apitou que foi impedimento, 10 segundos, o VAR falou, não, estava impedido. E o lance continuou e foi embora, não teve tanto replay, sabe? Então eu não vi esse lance de vários ângulos, não vi programa esportivo mostrando, então eu não assisti ainda os programas esportivos para saber, mas eu não vi esse lance muito com afinco. Então teve esse problema, que eu não sei se foi não, mas foi um lance bem duvidoso. De qualquer forma, o Corinthians ganhou de 2-0, campeão, né, pelo bicampeão da Supercopa do Brasil. Meus parabéns ao Corinthians, os clubes paulistas já começando com um título no ano. Muita sorte nesse canal, né? Vamos agora a Paulistão. Tivemos a rodada do Paulista no final de semana. Vou falar aqui os resultados, né, um pouquinho de cada um, porque eu vi um jogo só, um tempo também, então vamos lá. Guarani e Ponte, que é o clássico do sabadão, que é o que definiria a Ponte. Cara, Guarani ganhou de 1-0, com 1 a menos pelo que eu vi, durante boa parte do segundo tempo, sabe? Eu não sei se foi no primeiro tempo ainda, mas o Guarani tinha jogador a menos, né? Fez o gol no último lance do jogo. Decretou pra mim a queda da Ponte. A Ponte Preta caiu aqui, tá? Caiu aqui. Ela tem condições ainda de se classificar, não se cair, mas tá muito difícil. Ela tem que ganhar os 2 próximos jogos que tem, né? São 2 jogos que ela vai fazer ainda. E a briga é contra o Santos. Tá, o Santos cair no lugar dela, então pra mim, e por vitórias ainda, quer dizer, por saldo de gols, seria isso, de vitórias. O Santos tem uma vitória no campeonato, se não me engano, se a Ponte ganhar os 2, o Santos perder os 2, ela passa o Santos por vitória, mas, cara, praticamente impossível a Ponte sobreviver. Então, e o Guarani com essa vitória aqui, praticamente classificou também. Muito bom resultado pro Guarani. São Paulo e Santos, São Paulo dominou o jogo, esse que eu assisti, né, foram 2 jogos então, eu assisti esse jogo, São Paulo e Santos. Cara, dominou, o São Paulo comeu o Santos, mais uma vez o Santos da nhaca, não representando perigo, não atacava, não fazia nada. Teve uma situação lá com o árbitro, que eu não vou entrar aqui, que eles xingou lá, alguma coisa assim, mas o São Paulo 2-0, arrebentou, já entrou numa questão, ficou forte aí na classificação também, muito bom pro São Paulo. E o Santos, cara, eu não falo que ele não está classificado ainda, porque os 2 próximos jogos do Santos são jogos muito possíveis dele vencer. Se não me engano, ele vai enfrentar o Capivariano e o Velo Clube. Eu sei que é o Velo Clube na última rodada, mas não sei se é o Capivariano ou o Noroeste agora. Não tenho certeza. Mas de qualquer forma, o Santos pega 2 clubes que brigam lá embaixo, então ele tem amplas chances de conseguir vitória nos 2 jogos. Se conseguir, acredito que classifica. Mas com a nhaca de 4 jogos seguidos, cara, o Santos tem que estar muito esperto. Primavera e Portuguesa. Eu não vi o jogo, mas eu escutei, estava ouvindo a narração. Primavera 1, Portuguesa 2. Portuguesa de virada. Os 2 gols em 5 minutos saíram, os 30 fez o gol do empate no segundo tempo, 35 tinha virado, e cara, que vitória importantíssima, sabe? Distancia, praticamente não cai mais, você tem que considerar a questão das vitórias, né? Que agora é o Velo Clube, que está na zona de rebaixamento, ele pode conseguir 2 vitórias e chegar a 10 pontos, né? Que passaria a Portuguesa, ela está com 9. Mas cara, muito improvável a Portuguesa cair aqui, muito improvável, é uma percentuagem muito baixa, sabe? Então, ótimo resultado, fica em 5º colocado, quem sabe uma classificação, né? Então, na torcida, vamos lá, Portuguesa. Red Bull Bragantino e São Bernardo, que é um jogo que eu falei que seria bem equilibrado e foi, 1-1 o jogo, tem muito o que falar, os 2 times brigando lá em cima, classificação. Eu acho que o Red Bull Bragantino foi com o time mais misto, né?
Então, o São Bernardo conseguiu um empate fora. Mirassol e Novo Horizontino, 1-1, outro jogo que eu falei que seria bem equilibrado, achava que o Novo Horizontino ganharia, mas o Mirassol conseguiu um empate ainda, mesmo com o time misto que está no Brasileirão focado, né? Conseguiu esse empate. Ótimo resultado do Mirassol, tá? O Novo Horizontino já se classificou, matematicamente está na próxima fase. Noroeste 2, Velo Clube 0. Aqui o Noroeste, primeira vitória do campeonato, foi a 7 pontos, né? De 4 empates, conseguiu essa vitória, foi a 7, se distanciou grandemente ali da zona, né? Com essa vitória, e o Velo Clube ficou numa situação horrível, tá na zona de rebaixamento, tá com 4 pontos, os 2 próximos jogos do Velo Clube são jogos muito difíceis. Eu acho que o Velo Clube aqui ficou numa situação extremamente complicada para eles. Ainda tem chance? Tem, mas os jogos que vai ter agora são pedrada, tá? Então, vamos lá. Botafogo e Palmeiras. Esse que assistiu o primeiro tempo, o time do Palmeiras completamente reserva, muito jogador da base. Mesmo assim, jogadores da base muito bons, jogadores. Então, por questões técnicas, né, o Palmeiras tinha um futebol legal. E o Botafogo conseguiu a vitória, 1-0. Conseguiu se salvar, tá lá em cima, lá na tabela, com 2 vitórias seguidas, né? Ficou lá em cima, então tá com 8 pontos, se não me engano. Também muito difícil cair agora. Ficou pra mim, Velo Clube e Ponte, deu ruim pra eles. E não tivemos, né, Corinthians e Capivariano por conta da Supercopa, eles não jogaram, irão jogar agora na quinta-feira, né, para repor esse jogo. Então, teremos aqui, eu vou chutar aqui que o Corinthians vence por estar jogando em casa, tá? Vamos falar um pouco sobre o Brasileirão. A rodada será nesse meio de semana agora, Brasileirão, né? Teremos Bragantino e Atlético Mineiro, o jogo em Bragança. Eu acho que o Bragantino vence aqui, o jogo com um jogo de 1-0 pro Bragantino. O Atlético é muito forte, mas o Bragantino tá numa rodada boa, né? Tá numa fase boa, então põe essa chance. Temos um Sansão de novo, outro Santos São Paulo, né? Só que dessa vez jogo na Vila. Cara, pelo jogo que aconteceu, o São Paulo é amplo favorito, né? Ele dominou o Santos no Morumbi. Se não modificar o time e jogar o mesmo que é no Santos, né? Ainda tão longe, tem muita chance de dominar lá também. O Santos não mostrou nenhuma evolução. Então, acho que o São Paulo vence por 2-0 de novo. Remo e Mirassol, jogo lá no Pará, em Remo. Eu acho que o Mirassol tem, se for com o time titular, pode dar jogo, o Mirassol é superior tecnicamente ao Remo, mas o Remo jogando em casa, voltando, tem que mostrar serviço. Então, esse jogo aqui, eu acho que o Remo ganha de 1-0, hein? Vamos lá. Palmeiras e Vitória. Palmeiras jogando em casa, provavelmente o time titular. Vai arrebentar aqui, 3-0 Palmeiras, Vitória, por mais que ganhe a primeira rodada, ainda é um time que precisa crescer muito para poder conquistar, né? E não teremos o jogo do Corinthians nessa rodada, foi adiado por conta desse jogo do Paulista, né? Da Copa do Brasil, da Supercopa. Então, o jogo do Corinthians vai lá pro meio de fevereiro. Então, temos essas aqui o prognóstico para próxima semana, né? Para agora, sobre o Brasileirão, beleza? Gente, esse aqui é o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver se eu acerto os resultados, né? Dessa rodada do Brasileirão. E vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Um beijo a todos. Valeu! Tchau, tchau!